Este é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje iremos conversar com o professor Carlos Weiner. Carlos Weiner é professor titular do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Weiner, muito obrigado por você atender ao nosso convite para discutirmos um pouco o drama das nossas grandes cidades. Afinal de contas, temos vivido problemas muito graves, problemas de mobilidade urbana, problemas de habitabilidade, problemas ambientais, problemas até mesmo de segurança hídrica. O que ocorre, no seu ponto de vista, com as nossas grandes cidades? As nossas grandes cidades não nasceram hoje, elas têm uma história. E essa história está impressa nas nossas ruas, nas nossas pedras, nos nossos edifícios. A cidade é uma construção histórica. A cidade que nós temos aqui hoje é o resultado de uma série de eras do desenvolvimento da sociedade brasileira e do desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Então, a nossa cidade nasce como uma cidade escravista, né, marcada, portanto, por essa condição básica que estruturou a sociedade e a cidade brasileiras. Essa nossa cidade, em particular, elas passam por um processo de transformação importante com o fim da escravidão e o início de um desenvolvimento, mais importante em algumas regiões, menos importante em outras, de um início de desenvolvimento capitalista, urbano, industrial e comercial. Progressivamente, processos de urbanização avançam, sobretudo a partir dos anos 30 e, sobretudo, se aceleram no pós-guerra, no pós-segunda guerra, a partir do final dos anos 1940 e início dos anos 50, quando se dá um grande movimento de urbanização na sociedade brasileira como um todo, acelerar o processo de êxodo rural, uma profunda crise agrária que expulsa milhões e milhões de trabalhadores rurais para as nossas cidades, e as cidades são absolutamente incapazes de oferecer a essa massa crescente de trabalhadores que migram para as cidades e também aqueles que nascem nas cidades, condições sociais minimamente dignas. Nós sabemos que a sociedade brasileira se constrói ao longo do século XX como uma das sociedades mais desiguais da face do planeta. E as nossas cidades refletem isso de maneira muito clara. Elas projetam no espaço, território, quer dizer, exatamente essa cara perversa da sociedade brasileira. Algumas cidades, quase que de maneira caricata, como a cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa para uns, cidade trágica para outros, né? Cidade com belezas extraordinárias e cidade com feiuras também extraordinárias, que muitas vezes são escondidas dos cartões postais, do material turístico e um pouco até da mitologia da cidade. Então, nós herdamos, no final do século XX, uma cidade profundamente desigual, e há vários marcos, como eu falei, quer dizer, o fim da escravidão, o início do processo de urbanização, depois o fim da pós-guerra, o desenvolvimentismo, a industrialização e a urbanização das cidades, e nesse período a cidade aprofunda enormemente as suas desigualdades. Quer dizer, o período do desenvolvimentismo é também o período de aprofundamento das desigualdades na cidade brasileira, né, com o surgimento crescente de bairros absolutamente insalubres, população trabalhadora, proletariado urbano, a plebe urbana colocada em condições de vida absolutamente degradadas, ao mesmo tempo que investimentos públicos eram feitos para tornar cada vez mais amenos e confortáveis e acolhedores os bairros das classes médias e da burguesia dominante nas nossas cidades. Esse quadro, digamos assim, se aprofunda sob a ditadura militar, inclusive porque sob a ditadura militar se desenvolvem políticas digamos assim, de limpeza social das áreas nobres de nossas cidades, caminhando um processo de segregação. No caso do Rio de Janeiro, isso é muito típico, com todo o processo iniciado já no governo Lacerda, mas aprofundado sob a ditadura militar, de expulsão de favelas das áreas da Zona Sul, né, no entorno da Lagoa. Foram mais de 50 mil pessoas, 60 mil pessoas foram removidas para as periferias distantes. E ao longo desse período todo, a cidade brasileira, e o Rio de Janeiro nesse sentido é sempre um excelente exemplo, vai configurando um formato
né, onde a periferia é o lugar do pobre. No caso do Rio de Janeiro, acresça-se a isso a periferia e o morro, né? Ali naqueles morros onde áreas não desejadas pela especulação imobiliária, pela promoção imobiliária, foi se aceitando de uma certa maneira, foi se convivendo com a presença de enclaves, de camadas trabalhadoras e proletárias no coração mesmo dos bairros nobres da cidade. Então, essa periferização e favelização configuram, digamos assim, socialmente, digamos assim, a herança que a cidade desenvolvimentista deixa para nós e a herança que a cidade planejada sob a ditadura militar deixou para nós. Um processo de democratização, digamos assim, abre-se uma grande esperança, qual seja, de que é necessário assegurar condições de urbanidade ao conjunto da cidade. Ou seja, é necessário assegurar, como se cunhou naquela época e ainda se diz até hoje, seguindo o título de um livro de um importante autor francês, Lefebvre, o direito à cidade. Ou seja, direito à cidade significa direito à moradia, direito a serviços públicos, direito a saneamento, à educação, a transporte, ou seja, todos aqueles elementos que configuram o que a gente pode chamar de vida urbana moderna e que na nossa cidade eram direitos que eram recusados a parcelas muito significativas da nossa cidade. A cidade do Rio de Janeiro ainda tem em torno de 20% da sua população em zonas faveladas. Isso sem contar pessoas em áreas periféricas absolutamente degradadas, loteamentos de péssima qualidade, onde faltam essas condições mínimas de urbanidade. E isso é uma regra para a cidade brasileira novamente. Claro que em cada cidade há particularidades, essa configuração é particular, seja por razões geográficas, geomorfológicas, mas seja também por razões históricas e das lutas por que passaram as diferentes cidades. O problema é que, no final da ditadura, eu diria que se abre um momento, digamos, uma janela de oportunidades, uma grande possibilidade histórica de fazer uma transformação radical da nossa cidade. Isso poderia passar por um processo radical de democratização da cidade. Volto. Um outro elemento central da nossa cidade, herança do período desenvolvimentista e do período ditatorial, é o caráter autoritário do governo urbano. A cidade é governada por uma pequena elite que tem interesses muito singulares e utiliza o governo da cidade para o atendimento desses interesses, em particular interesses da especulação imobiliária. Então, com a democratização, abre-se um período de grandes expectativas. A Constituição de 88, num certo sentido, pela primeira vez na história, tem um capítulo sobre a questão urbana, quase que, digamos assim, homologando o fato de que a sociedade brasileira se transforma em uma sociedade urbana. E, possivelmente, como um reflexo de uma forte organização urbana dos moradores, que naquele início dos anos 80 tinham uma expressão forte. Digamos assim, vamos dizer, na frente democrática que leva adiante a luta pela transição democrática, com algumas derrotas, como nós sabemos, não se conseguiu naquele momento as eleições diretas, nós sabemos que subiu um governo liderado por Tancredo Neves e, na verdade, acabou sendo dirigido por Sarney, um filhote da ditadura, né? Quer dizer, apesar disso tudo, apesar dessas derrotas, cresce esse movimento e há conquistas expressivas. Em particular, a ideia de que uma conquista fundamental da Constituição é o uso capião urbano, ou seja, o direito de todos aqueles que moram em terra sem contestação, de maneira pacífica, por mais de 5 anos numa terra, tem direito à propriedade, o que daria o direito à propriedade a praticamente 80% das populações faveladas das cidades brasileiras. Essa era uma conquista importante e o conceito de que favelas e bairros populares não devem ser expulsos nem removidos, devem ser urbanizados. Conceitos como que as condições de saneamento, transporte, não devem ser democratizados e que a cidade deve ser governada pelos citadinos,
Só quando os citadinos governam a cidade é que eles viram cidadãos, senão são apenas moradores de cidade. A cidadania não é dada pelo fato de morar numa cidade, a cidadania é dada pelo fato de exercer os direitos de autogoverno na cidade. Assim que nasce a ideia da cidade e do cidadão, vamos dizer, no burro medieval, quer dizer, a cidade que se governa são os cidadãos que se reúnem para se autogovernarem. Nós sabemos que há experiências importantes, não no Rio de Janeiro, aí o Rio de Janeiro ficou para trás, mas em outras cidades, e a ideia de que a cidade deve ser planejada de acordo com determinadas decisões coletivas. E nós temos experiências democráticas de elaboração de planos diretores, que era uma exigência. Essa foi outra conquista importante desse movimento de reinstitucionalização ali no final dos anos 80, não é? Mas ela se refletiu de maneira muito diferente em cada cidade. Aí, claro, as cidades são diferenciadas. Quer dizer, então, em algumas cidades as experiências democráticas foram mais radicais, mais abrangentes, né? As experiências de orçamento participativo, as experiências de governo participativo, de planos diretores participativos, que realmente arejaram as possibilidades históricas que se abriram naquele momento. Sob ataque, o quê? Eu costumo dizer que estava sob ataque, vamos chamar, o planejamento centralista, autoritário e tecnocrático, que era o modelo que prevaleceu sob a ditadura militar. Cabe assinalar, no entanto, que as forças democráticas não eram as únicas descontentes com o modelo centralista, tecnocrático e autoritário. Desde a metade dos anos 80, e à medida que o tempo passa, no Brasil, até com um certo atraso em relação a outros países da América Latina, crescem forças políticas no interior dos grupos dominantes da sociedade de que, na verdade, é necessário enfraquecer e limitar a presença do Estado. Não porque ele era centralista e tecnocrático, mas porque ele fazia interferências indevidas no mercado. Então, vamos dizer assim, o modelo centralista, autoritário e tecnocrático, eu digo que ele foi atacado por dois flancos. Pelo flanco esquerdo, ele foi atacado pelas forças democráticas que queriam democratizar o Estado, democratizar o planejamento e democratizar a cidade. E pelo flanco direito, aqueles que queriam reduzir a intervenção do Estado para que o mercado se instaurasse como única força e valor e vetor determinante da dinâmica da cidade. Então, vamos dizer assim que o modelo ditatorial é atacado pela esquerda e pela direita, na verdade, num embate entre dois modelos de governo urbano, um modelo democrático, participativo, que tem em vista as necessidades da cidadania, e um modelo que pensa que a única maneira de levar adiante o processo de desenvolvimento da cidade é através da submissão da cidade às forças de mercado. Nós sabemos hoje que o resultado desse embate, a partir dos anos 1990 e prosseguindo pelos anos 2000, foi a vitória progressivamente implantada e consolidada das forças de direita, que, na verdade, vão tentar instaurar um novo modelo de cidade e de planejamento urbano. Esse modelo, que a gente pode chamar de modelo neoliberal, ele tem como conceito fundamental o que muda em relação ao modelo anterior. Primeiro, vamos dizer assim, no modelo anterior, baseado no que a gente pode chamar, já se chamou de consenso keynesiano, o Estado tem um papel fundamental, mesmo não estou falando dos pensadores socialistas, mesmo entre os pensadores que pensam a necessidade de manter a sociedade capitalista, reconhecem que o Estado, que o mercado deixado ao seu livre funcionamento, gera disfunções, desequilíbrios, crises, que só podem ser enfrentadas, equacionadas e superadas através de uma intervenção corretora do Estado. Isso vale para o conjunto da economia e isso vale para a cidade. A cidade deixada ao livre jogo das forças de mercado, pensam os keynesianos, pensa o modelo planejador vigente até os anos 70, ela vira um caos. É necessário que o Estado intervenha para ordenar o espaço urbano e o modelo principal, os instrumentos principais dessa ação são o plano diretor e os processos de zoneamento, que vão dizer como e onde a cidade pode se desenvolver, o que pode fazer aqui, o que não pode fazer ali, etc. Ora, esse modelo é atacado pelo pensamento neoliberal, dizendo não, isso restringe e limita o funcionamento do mercado. Ao invés de resolver os desequilíbrios, gera problemas, cria situações artificiais. É necessário, como o Banco Mundial vai definir, um Estado que ou bem limite enormemente a atuação ou
conduz a sua ação para o que eles chamam de uma ação pró-mercado ou amigável ao mercado. Em inglês se chama Market Friendly Planning, é mais bonito. Ou seja, o Estado deve intervir sim, mas ele deve intervir para favorecer, promover, fortalecer as dinâmicas de mercado. Nesse sentido, a cidade passa a ser subordinada progressivamente à lógica do mercado. Evidentemente, o modelo anterior não era estranho ao mercado capitalista, mas ele não operava apenas segundo a lógica das forças operantes no mercado urbano. O novo modelo não só afirma isso, como promove isso, o Estado a serviço do mercado urbano, o Estado e o planejamento urbano a serviço da valorização capitalista na cidade. A cidade deixa de ser apenas a arena onde se passa a sociedade capitalista para ser ela mesma objeto do processo de valorização do capital. E o Estado é o agente subsidiário dessa ação. A cidade vira um grande negócio. Eu diria que essa é a grande mudança. A cidade não é apenas o lugar onde se fazem negócios. A cidade é ela mesma um negócio. E se a cidade é um negócio, como todo negócio capitalista, tem que ser dirigido segundo regras das empresas capitalistas. É necessário um planejamento empreendedor e empresarial. E qual é o modelo desse planejamento? O planejamento estratégico. O planejamento estratégico, gerado e criado na Escola de Negócios de Harvard, na metade dos anos 70 e início dos anos 80, como um modelo de planejamento corporativo, modelo de planejamento empresarial, digamos assim, é exportado ou contrabandeado para a esfera urbana e passa a reger o planejamento das cidades. O que diz o planejamento estratégico? Ele diz: a cidade, na globalização contemporânea, é uma empresa como outras, concorrendo com outras cidades. Elas concorrem pelo quê? Elas concorrem para atrair capitais, para atrair turistas. Portanto, a cidade é uma empresa em competição com outras empresas e deve ser dirigida como uma empresa. O Banco Mundial, num documento delas, disse: por isto mesmo, vamos entregar a direção da cidade aos empresários. Eu imagino que a crise fiscal que acompanhou a falência, de alguma maneira, do Estado desenvolvimentista, dessa experiência, tenha também contribuído para essa metamorfose que a gente observa na relação entre o próprio Estado e os agentes de mercado mais importantes. Eu vou querer que você aprofunde isso, mas no nosso próximo bloco. Nós vamos agora ao intervalo e voltaremos em seguida com essa importante entrevista com o professor Carlos Weiner, professor titular do IPUR do Rio de Janeiro, da UFRJ. Já já estaremos de volta. Mobilize-se! Não deixe que levem o nosso petróleo! O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com o professor Carlos Weiner, do IPUR, da UFRJ, a respeito do drama das nossas grandes cidades. Carlos Weiner, no último bloco, eu chamava a atenção que todo esse processo de transformação das relações entre as grandes corporações e o Estado parece que foi muito impulsionado pela própria crise fiscal que o Estado passa, aqui no Brasil principalmente, a partir dos anos 80. Queria que você situasse esse problema, porque, ao mesmo tempo, nós já fizemos menção a isso, no final dos anos 80 nós tivemos alguns avanços da luta cidadã. Uma delas foi, inclusive, a exigência de planos diretores no âmbito das leis orgânicas municipais,
as nossas constituições municipais. Mas, infelizmente, como muito desse acervo institucional do final dos anos 80, isso ficou muito no papel. Aqui no Rio de Janeiro mesmo temos grandes problemas em levar à frente um plano diretor participativo, onde o conjunto da cidade possa interferir no planejamento a ser feito. Como é que você situa esse problema? Em que medida a crise fiscal facilitou a adoção desse modelo liberal de administração das nossas cidades? Olha, com toda a franqueza, eu vejo de uma outra maneira. Eu vejo isso como resultado de um embate político e ideológico, mais do que de uma questão econômica, porque o Estado continuou, por exemplo, o processo de privatização das nossas empresas estatais também foi feito sob o argumento da nossa crise fiscal, que o Estado não teria mais condições de investir, que o Estado teria que se desfazer de uma série de empresas porque elas eram antes um ônus. A gente pega, por exemplo, o setor elétrico, nós vendemos uma série de empresas e o Estado continua financiando a expansão do setor. Então, na verdade, eu acho que a crise fiscal, houve uma crise da dívida num determinado momento de fato, isso colocou uma pressão fiscal sobre o Estado, mas acho que, na verdade, isso tudo é parte de um processo de produção da legitimação das transformações que estão em discurso na relação entre Estado, capital e sociedade. Teria sido muito mais um pretexto. Aquele cara que bota fogo no prédio e depois se apresenta como bombeiro para apagar um incêndio. Quer dizer, as nossas empresas, o nosso Estado foi levado à bancarrota e essa bancarrota é utilizada como pretexto para levar adiante os processos de privatização. Aqui no caso brasileiro, então, os processos de maneira escandalosa, quer dizer, nossas empresas estatais, o patrimônio público foi vendido na Bacia das Almas por títulos da dívida pública pelo valor de face cobrados a 25%, 30% do seu valor. Quer dizer, para no dia seguinte a gente está financiando a construção e a expansão do setor elétrico, para dar um exemplo entre outros. Não, a rigor não haveria programa de privatizações sem uma forte participação do Estado. Né? Quando você relata essa história para os chilenos, que são considerados, não, mas no Brasil foi assim, quer dizer, o BNDES emprestando dinheiro para uma empresa privada comprar uma empresa estatal, quer dizer, realmente, só no Brasil é que se assistiu um processo de privatização tão escandaloso, não sei, talvez na ex-União Soviética seja um caso similar, de qualquer maneira. Então, no caso das cidades, o que me parece relevante é essa progressiva mudança de concepção. Bom, há uma dimensão econômica que, num certo sentido, é paradoxal. No momento em que a gente assiste a uma globalização e, digamos assim, a uma fluidificação cada vez mais crescente do capital, uma mobilidade cada vez maior do capital, o que alguns chamam de uma desterritorialização crescente das formas da produção capitalista, paradoxalmente, a cidade passa a ser um espaço de nós assistimos a um progressivo processo de financiarização da cidade. A cidade se transformando ela numa forma de investimento capital. Há uma territorialização do capital na cidade. Isso fica muito claro na crise de 2008, que tem na sua origem uma crise urbana. Quer dizer, a crise da Prime é uma crise do capital imobiliário, dos processos de financiarização da cidade. Então, é um paradoxo que no momento de alta mobilidade e financiarização da economia, a dimensão territorial, que alguns teóricos anunciavam como desaparecida, se impõe. E a cidade passa a ser um ativo capitalista e financeiro cada vez mais relevante. Ou seja, ela passa a ser objeto de fato, há um processo de financiarização e de investimento direto de grandes corporações e grandes capitais e grandes bancos na cidade. Então, esse é um elemento novo da economia política do capitalismo contemporâneo que vai ter uma série de reflexos no processo de acumulação como um todo, mas nas cidades em particular. Quer dizer, as cidades sobrevivem, melhor ou pior, quanto mais se adequem a esses processos. E isso se transforma na retórica urbana dos dominantes como a necessidade, como eu falava antes, de competir com outras cidades. Então, a competição interurbana, quer dizer, passa a ser um marco fundamental. É necessário fazer marketing urbano,
é necessário aumentar a produtividade urbana, é necessário uma série de atributos para ser uma cidade competitiva. E é como eu falei, então, se a cidade compete no mercado de cidades, como as empresas competem em mercados de empresas, a cidade deve ser dirigida como uma empresa. E aqui eu costumo dizer, citando uma frase do Marx, o Marx tem uma frase muito curiosa, onde ele diz que na porta da fábrica capitalista tem um cartaz escrito: proibido a entrada a não ser para negócios. Na cidade empresa, tem um cartaz escrito na porta dizendo: proibida a entrada a não ser para negócios. Isso quer dizer o quê? A política deve ser banida da cidade. A cidade não é lugar de política, a cidade é lugar de negócios. Você diz que a cidade não é um lugar de disputa, de interesses? Não, ela não pode, porque se a cidade for, digamos assim, contaminada, entre aspas, pela luta política, a disputa de interesses internos, ela está derrotada na luta internacional competitiva. A pátria desunida está derrotada antes da batalha começar. É necessário unificar a pátria. Aquele que discorda das Olimpíadas é um traidor da pátria. Aquele que discorda de não sei do que é um traidor da pátria, que está dividindo a pátria. O sindicato que faz greve é um traidor da pátria. Como é que eu vou atrair capitais se o meu sindicato está em greve? Todos aqueles que promovem o dissenso na cidade são uma ameaça à competitividade urbana, são uma ameaça à produtividade urbana. A paz urbana tem que se instaurar a ferro e fogo, ou melhor, à custa de negociações e arranjos entre os grupos dominantes, de maneira em que, digamos, a paz seja instaurada. É a paz do negócio, não é a paz social resultante da construção de uma igualdade social, de uma justiça social. É o que eu chamo do consenso negocial, né? A utopia urbana agora é a utopia onde todos mercadejam tudo no mercado. O mercado como modelo que coloniza a totalidade das vidas sociais. Então, não há mais espaço para disputa política, não há mais espaço para os interesses políticos. Os teóricos do planejamento estratégico dizem exatamente isso: é necessário acabar com os partidos na cidade. Os catalães, que são inspiradores do planejamento estratégico no Rio de Janeiro, escrevem, Castells, Borja, que os partidos políticos devem participar da luta política nacional, mas na cidade não, porque na cidade é apenas o interesse. Mas esse interesse, na verdade apresentado como interesse do mercado, melhor qualificando, acaba sendo o interesse de alguns agentes poderosos do mercado, das grandes corporações, inclusive com ligações internacionais. Como é que fica a sociedade viva, que é muito mais heterogênea do que isso? Mas então como é que opera, vamos assim, vamos entender o que eu tenho chamado, como é que essa cidade é governada? Aparentemente, você lê a Constituição, você lê os jornais, ela tem um prefeito eleito pela população, tem uma Câmara Municipal que faz as leis e controla os atos do prefeito, mas ela tem uma outra realidade onde, na verdade, está aninhado o poder de decidir nessa cidade. Como essa é uma cidade de negócio, ela tem que aproveitar as oportunidades de negócio, essa é a lógica. Por isso que primeira vítima da cidade de negócio, da cidade de empresa, o plano diretor. Por quê? Porque o plano diretor estabelece regras universais. Diz: aqui nessa área não pode se construir, vamos supor, mais de 5 andares. Aqui não pode ter shopping. Aqui, ele zoneia, ele define. Aí chega um grupo empresário e diz: eu quero fazer um shopping aqui. Ah, não pode, está aqui no plano diretor. Ah, então eu vou para São Paulo, vou para Curitiba. Tá? Quer dizer, uma chantagem locacional que os grandes capitais fluidos fazem sobre as cidades, sobre a direção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a exceção. Tudo bem, isso se chama na nossa lei urbana a operação urbana consociada, está lá no Estatuto da Cidade. Você pode fazer como se fosse uma espécie de levantar uma restrição do plano diretor. Você pode estabelecer algo que é fora da lei legalmente. Mas isso em casos excepcionais. É o caso no Rio de Janeiro, né? Da área... Não, justamente. O grave é quando a exceção vira a regra. Ou seja, nós vivemos eu tenho dito que nós vivemos na cidade de exceção. Ou seja, aparentemente nós estamos num estado de direito, mas o município de São Paulo, mais de 50% da sua área está sob operações urbanas consorciadas. Você pega a área portuária do Rio de Janeiro, 5 milhões de metros quadrados, no centro da cidade. 80% daquela área, 85% era área pública.
entregue numa operação consorciada a um consórcio privado, que privatiza uma parte expressiva da cidade, com financiamento público, né? Uma parte da cidade para viabilizar os seus projetos privados. Claro. Então, a cidade se transforma. Quando eu falo que a cidade, eu falava nos anos 90, a cidade era uma mercadoria, uma empresa, era uma metáfora. Hoje é uma categoria absolutamente evidente. Aquilo ali é um grande negócio. Alguém duvida que a área portuária é um grande negócio? Alguém tem dúvida sobre isso? Alguém tem dúvida que o Parque Olímpico e a Olimpíada é um grande negócio imobiliário da Carvalho Rocha, da Odebrecht no Rio de Janeiro e outras cidades de outros grandes grupos empresariais? Quer dizer, aliás, nem preciso abrir um parêntese aqui para falar de que grupos são esses, os grandes construtoras, as grandes empreiteiras nacionais. São as maiores empreiteiras do Brasil. Nós sabemos quem são, nós sabemos as relações delas com o poder. Está sendo isso aberto hoje a todo dia nos nossos jornais. Eles são também hoje quem governa a nossa cidade. Então, esse governo se faz através de uma coisa chamada parceria público-privada. A sigla é feia, PPP. Então, através da parceria público-privada, o que acontece? Se opera, de um lado se cria a exceção. A parceria público-privada é sempre uma regra especial para algo que não poderia ser feito. Segundo, opera o que eu chamo da outra face da cidade de exceção, que é a democracia direto capital. É o Estado e interesses capitalistas privados, sem mediação, negociando de maneira direta e imediata os interesses do capital privado. É o Estado a serviço do capital privado. Os custos serão cobertos pela cidade. E aí nós assistimos como é que se expressa socialmente e mesmo urbanisticamente sobre o espaço da cidade, essa progressiva implantação da cidade de exceção, que é a democracia direta do capital. É de que todos aqueles que querem participar do debate político e querem decidir o seu destino da cidade são considerados, a partir desse momento, inimigos da cidade. A crítica, a luta política, a manifestação passa a se transformar numa ameaça à competitividade da cidade, uma ameaça ao marketing urbano. Os capitalistas querem cidades em paz, então temos que instalar a paz urbana. E a paz urbana numa cidade onde os conflitos e as contradições urbanas, onde os processos de desigualdade e segregação avançam, ameaçam progressivamente ser instrumentos de força. Então, o avanço da repressão, a criminalização dos pobres, a criminalização dos movimentos sociais vai de par com o avanço da cidade neoliberal, a cidade empresa, a cidade de exceção da democracia direta do capital. Ela é a contraface desta, digamos assim, dessa dimensão político-econômica da nova cidade, do novo governo urbano. Só que a paz não se estabelece plenamente, por quê? Porque há resistências, há conflitos. Então, 2013 sinalizou isso de maneira muito clara, quando, digamos, como eu costumo dizer, a nossa cidade foi às ruas, foi dizer, nós não queremos esta cidade, nós queremos outra cidade. Né? Aquela pessoinha que vai lá com um cartaz, eu, Dilma, me chama de Maracanã, investe em mim, assinado educação, ou outras palavras, chamavam a atenção dos jovens, nós queremos uma outra cidade, nós queremos que o recurso público, que a cidade seja tratada de outra maneira. Quando, em Recife, no Estelita, o pessoal vai ocupar uma área pública e tentar impedir que ela seja entregue também a um consórcio privado que pretende fazer, estão defendendo o espaço público. Tanto quanto em Istambul, a explosão de Istambul começou numa praça que ia ser transformada num shopping e a população foi para lá manifestar dizendo, não queremos um shopping aqui, nós queremos a preservação do espaço público. Então, essas massas que vão às ruas em várias cidades do mundo e que foram, o meu cálculo é que foram 10 milhões de pessoas em 500 cidades às ruas, né, no Rio de Janeiro, no Brasil, em 2013, elas estão dizendo que querem a cidade como espaço público. Então, progressivamente, o confronto ganha uma outra conotação. Não é apenas o confronto entre mais moradia ou menos moradia,
Porque até o Minha Casa Minha Vida te dá moradia, mas a 50 quilômetros, 60 quilômetros, 70 quilômetros dos lugares vivíveis da cidade. Quer dizer, expulsando progressivamente, limpando social e etnicamente as nossas cidades, entregando uma cidade aburguesada aos burgueses e uma cidade miserável aos trabalhadores pobres a 50, 60, 70 quilômetros de distância. Irracionalidade ambiental, porque no mundo inteiro todo mundo sabe que uma cidade ambientalmente amigável é uma cidade densa, não uma cidade extensa. Quanto mais extensa a cidade, mais impermeabilizada, mais áreas ela consome, maiores as distâncias, maior o consumo de combustíveis fósseis, maior a poluição ambiental. E quanto mais densa a cidade, maior a economia de meios, menor consumo de energéticos. Então, qual é o caminho da nossa cidade? A sua extensão. O que você está apontando é que esse modelo de administração das nossas cidades, de hegemonia política das nossas cidades, aguça os problemas. Ao contrário do que se pensa, que se muitos querem impor uma paz através de forças policiais, o que temos visto, entre outros problemas, é o aumento da criminalidade, o aumento da violência policial. No próximo bloco, porque nós teremos de fazer um novo intervalo, eu quero que você se reporte justamente esse imenso paradoxo que tem gerado, inclusive, crises políticas como essa que você aponta. As jornadas de junho de 2013 foram, de alguma maneira, uma reação das populações urbanas contra esse divórcio entre o Estado e os interesses da cidadania. Dentro de instantes a gente volta com esse interessante papo com Carlos Weinert. Mobilize-se! Não deixe que levem o nosso petróleo! O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com o professor Carlos Weinert, do IPUR, da UFRJ. Professor Carlos Weinert, no último bloco, eu chamava a atenção que esse tipo de modelo de cidade, principalmente de administração da cidade que vai se impondo pelos setores ligados às grandes empresas, principalmente, amplia o divórcio entre a cidadania e aquilo que se espera do Estado. Junho de 2013 mostrou claramente essa insatisfação dos cidadãos. E isso em cima de realidades urbanas onde os problemas vão se agravando. Você já fez menção que no nosso processo do chamado desenvolvimentismo, nós vivemos, na verdade, uma crise agrária que levou a um êxodo espetacular de pessoas do campo para as nossas grandes cidades. Se levarmos em conta as nossas 9 regiões metropolitanas, mais o Distrito Federal, temos aí concentrado cerca de quase 1/3 ou mais da população brasileira. Os problemas apenas se avolumam. Com esse padrão de administração que temos hoje hegemônico nas nossas cidades, o que podemos esperar da capacidade do Estado em responder não às corporações, mas responder às necessidades adequadas de mobilidade urbana, de habitações urbanas, de saneamento, de controle do meio ambiente e, em última instância, de bem-estar para a imensa maioria da população. Parece que esse é um objetivo cada vez mais inalcançável. Qual a sua avaliação sobre os próximos anos que teremos no nosso país? Veja bem, em 2013, nós vimos a questão urbana ser colocada na pauta nacional. Eu costumo dizer que o Brasil viveu, no início do século 2000, desde a metade dos anos 90, um grande paradoxo. Nós somos uma sociedade urbana, ninguém tem dúvida sobre isso. Não apenas por causa das grandes cidades, somos uma sociedade urbanizada. No entanto, se a gente olhar para uma sociologia do conflito social, os principais movimentos que pautavam a luta política e social no Brasil eram rurais. Movimento sem terra,
movimento de populações indígenas, movimento de quilombolas, apesar de sermos um país urbano. Era uma espécie de paradoxo. 2013 recolocaram a sociologia política no lugar da sociologia, da economia e da realidade social brasileira. Ou seja, a cidade está no centro do embate político nacional. Então, elas, digamos assim, elas restauram, aspas, entre aspas, uma certa verdade sociodemográfica e política. Somos um país urbano e as questões urbanas são centrais. Não digo isso para desmerecer a relevância da questão agrária. Importante destacar isso porque tem uma ministra aí que disse que não tem questão agrária no Brasil. A questão agrária permanece no Brasil, continua vigente no Brasil, mas a questão urbana é central da pauta nacional. Primeira questão. Segundo, em 21 de junho, a presidente Dilma foi à televisão e disse: é necessário ouvir a voz que vem das ruas. É necessário assegurar que os interesses expressos nas ruas tenham prevalência, não foi a expressão dela, prevalência sobre os interesses econômicos. E eles não querem apenas saúde, educação, eles querem participar do processo político. Se a gente passados quase um ano e meio, não parece que a presidente tenha ouvido as vozes que vêm das ruas. Parece ao contrário, uma crescente incapacidade de entender o que se passou e o que se passa nas nossas cidades. Parece uma enorme incapacidade de rever os processos perversos em marcha. Isso é razão de desesperança? Por um lado, sim. Mas, por outro lado, também há sinais expressivos de uma retomada das lutas populares na cidade. E não falo apenas das grandes explosões. Depois digamos assim, do definhamento progressivo das experiências democratizantes do período imediatamente pós-constitucional, nós referimos aqui os orçamentos participativos, os planos diretores participativos, acontece que uma parcela organizada dos movimentos sociais urbanos acabou sendo contaminada ou, vamos dizer, capturada pelos processos de institucionalização e abandonaram as lutas concretas no terreno dos bairros, das ruas, das praças. Era muito mais fácil encontrar algumas lideranças urbanas nos palácios de Brasília do que nos bairros organizando a população. E com isso surgiram outros milhares de movimentos. Era muito mais fácil encontrar um líder partidário de lutas urbanas tratando com ministros e com secretários, não sei o quê, do que tratando com os movimentos que eles deveriam estar ajudando a organizar para a luta. Esse esclerosamento de alguns dos movimentos e organizações nascidas das lutas dos anos 80 também veio à tona em junho de 2013, em julho de 2013. Não apenas a crise urbana, mas a crise também de algumas estruturas partidárias, políticas e organizativas que expressaram, num determinado período dos anos 80 e logo no início dos anos 90, o dinamismo e a potência contestatária dos movimentos sociais urbanos. E eles explodiram por outros caminhos. Estão surgindo milhares de movimentos, jovens nas periferias, nas favelas, movimentos culturais, micromovimentos explodindo por toda parte com enorme potência contestatária. Eu diria que essa é a boa notícia. É um movimento passe livre, é um movimento dos trabalhadores sem teto. São os movimentos hip hop, são os movimentos militantes negros que estão fazendo cultura popular contestatária nos nossos bairros, nas nossas favelas. É uma infinidade, uma miríade de dinâmicas muito ricas, criativas, inovadoras em termos políticos e culturais. Então eu diria que se a má notícia é de que do lado de cima não há sinais minimamente credíveis de que eles sejam capazes de alterar os padrões de comportamento e de condução das nossas cidades, por outro lado surge uma nova potência contestatária e contra-hegemônica. Evidentemente não está escrito que ela vai ser vitoriosa. Mas eu costumo dizer que junho de 2013 reabriu a história, recolocou a possibilidade da história. A sociedade brasileira parecia entregue ao marasmo e à aceitação passiva deste modelo. A sociedade brasileira em 2013 mostrou que está longe de estar passiva. Existe no tecido social, no subterrâneo social, forças novas que se movem e que têm uma enorme potência.
eu acredito que nós devemos ter uma grande esperança, embora eles vão falar uma linguagem diferente da esquerda tradicional, estava acostumada, não vão replicar os mesmos discursos nos movimentos sociais tradicionais, eles vão dizer coisas muito importantes de outra maneira, em novas linguagens, em novas formas organizacionais. Se a esquerda brasileira tem alguma perspectiva de se renovar e de pegar e não ficar à margem da história, ela tem que aprofundar o seu diálogo com essas forças, entendê-las, ouvi-las, coisa que as elites são incapazes de fazer. Eu espero que as esquerdas não sejam incapazes de fazer. É um risco também. Há setores de esquerda que acham que essas pessoas não têm nada a dizer, que elas são desorganizadas, que são despolitizadas. Não, elas fazem política de uma nova maneira. Se nós entendemos política como ação coletiva na esfera pública, se nós entendemos política como a construção de novos sujeitos capazes de intervir nas agendas e construir questões e desafiar o poder sobre questões que são relevantes para o povo, esses são atores políticos extraordinariamente, potencialmente poderosos. Então, mesmo com a heterogeneidade que marca esses movimentos, com as suas especificidades, pautas muito precisas e voltadas para os seus respectivos dramas, como é que você vê essa fragmentação? Em outros lugares do mundo nós tivemos esse tipo, vamos dizer, de levante popular, mas de alguma maneira ele não pôde ainda se desdobrar em ações mais contundentes em relação ao próprio Estado. Eu acho que se abriu uma nova oportunidade, mas não está escrita, nem se sabe dizer exatamente qual é o seu desdobramento. A questão da heterogeneidade é algo com o qual a velha esquerda ainda tem dificuldade de lidar. Mas se a gente for pensar as grandes revoluções que são referência, elas também eram feitas de heterogeneidades. Os pequenos camponeses e os proletários russos eram muito diferentes uns dos outros, né? Todas as grandes revoluções somente acontecem, essa é uma ideia que me veio muito mais claramente do que eu tinha anteriormente, refletindo sobre o que aconteceu em junho de 2013. Nós vivemos nos últimos 50 anos no Brasil 5 grandes movimentos de grandes massas. Na imediata antecedência do golpe de 64, uma grande manifestação de massa que foi a manifestação da Central do Brasil, mais de 1 milhão de pessoas. Os grandes movimentos de 68, os grandes movimentos pelas diretas já, os movimentos fora Collor e junho de 2013. Vamos dizer assim, um por década, 10 em 50 anos. Todos eles são heterogêneos. Claro, se você vai botar 1.500, 2.000 pessoas na rua, você pode ir com um grupo homogêneo. Não, se você vai botar 10 milhões, é óbvio, as pessoas vão para lá pelas mais variadas razões. Mas todas elas estão unidas, isso que eu acho extraordinário. Quer dizer, todas elas, quer dizer, se você pegar as grandes manifestações, tirando as manifestações dos grupelhos de extrema-direita que estavam presentes em julho, vamos ver aquilo que era relevante. Ali você tem uma plataforma política, cada um levou a sua plataforma, e se você juntar ali, você tem uma plataforma política. Mas o problema é que, justamente evidente, em todo movimento de massa, você tem uma heterogeneidade muito grande. Mas os movimentos de massa que têm condições de questionar o Estado, de alguma maneira encontram pontos de convergência e se unificam. Em 63, por exemplo, havia uma grande unidade em torno da exigência das chamadas reformas de base, ou mesmo na efervescência do final dos anos 70, início dos 80, havia claramente a expectativa da redemocratização do país. Me parece que agora nos falta esse elo que possa justamente dar uma maior consequência a esse vigor que realmente existe e que está baseado em pautas, estão baseadas em pautas muito específicas. Veja bem, sim e não. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos uma série de, inclusive os mega eventos favoreceram o surgimento de uma série de espaços de convergência de vários movimentos. Por exemplo, os comitês populares da Copa, e no caso do Rio de Janeiro, os comitês populares da Copa e das Olimpíadas, uniram
movimentos de moradia, de transporte, não sei o quê, eles convergiram numa forma organizacional flexível, mas convergiram. Conselhos populares surgiram em algumas cidades, fóruns de movimentos surgiram em algumas cidades, ou seja, há uma crescente percepção de que é necessário convergir. Evidentemente, há uma cultura da segmentação. Há uma cultura, por outro lado, uma esquerda tradicional que acha que vai tirar do bolso do colete um programa unificador que não expressa os desejos das pessoas. Eu acho que todos esses vetores estão postos. Não estão postos e a dinâmica é muito dependente do processo histórico, né? Se a gente pegar o caso, só para terminar, se a gente pegar o caso das grandes manifestações na Espanha e na Grécia. Na Grécia tudo sugere que estão convergindo para uma força política com um projeto nacional e que aparentemente ameaça vencer e derrotar politicamente forças poderosíssimas, como são as forças do grande capital europeu, e a possibilidade do Syriza ganhar as eleições está colocada. Mesmo que não ganhe as eleições, o fato é que hoje é uma força política da maior importância. Na Espanha, as últimas eleições imediatamente posterior às manifestações foram vencidas pela extrema-direita. Agora parece que surge novamente uma força política capaz de estruturar e organizar. Evidentemente, no caso brasileiro, tudo vai depender dos rumos, inclusive da coalizão de governo hoje dirigida, será que a gente pode usar esse termo? Por parcelas do Partido dos Trabalhadores, o comportamento de parcelas desse partido. Há manifestações crescentes de insatisfação no interior das próprias bases do Partido dos Trabalhadores, se os grupos dominantes nesse partido vão ser capazes de coesionar o partido e dar a ele, conseguir mantê-lo sob o controle de um governo cada vez mais conservador, para não dizer reacionário e de direita, ou se serão capazes ou se não serão capazes, e nós assistiremos no próximo ano ou 2 anos a sucessivos fracionamentos do próprio Partido dos Trabalhadores, o que pode reconfigurar a situação do diálogo entre movimentos e partidos na sociedade brasileira. Eu acho que não está escrito, acho que está em aberto, e depende um pouco também da dinâmica dessas lutas e também da capacidade de setores da esquerda de dialogarem, ouvirem e dialogarem com essas forças. Eu acho que essa que é uma possibilidade. Não está escrito o que acontecerá. A fragmentação pode ser o resultado disso, mas a convergência também, a construção de uma plataforma política unificada não me parece uma utopia, me parece uma possibilidade concreta. E a cidade é o lugar da construção, a meu ver, ou pelo menos um dos lugares fundamentais dessa construção, exatamente porque a cidade se transformou hoje num palco de uma das lutas principais da sociedade brasileira. Nesse aspecto, talvez o Rio de Janeiro seja um palco privilegiado para essas lutas e para esse ensaio, vamos dizer, superior de organização popular com capacidade de questionar o Estado. No caso da Grécia, por exemplo, nós tivemos uma convergência, pelo menos aparente, para esse novo partido, o Syriza, e na Espanha tivemos essa evolução de vários movimentos que ocuparam as praças também na Espanha e que acabaram convergindo, uma parte deles pelo menos, para essa nova experiência que é o do Podemos. Aqui no Brasil me parece que a situação é mais complexa, até porque formalmente nós temos já há mais de 12 anos a esquerda através do PT no governo federal. Agora, aqui no Rio de Janeiro, nós temos inclusive esse desafio que está colocado, que é a ofensiva desses setores do capital viabilizando o seu projeto, especialmente em torno dos mega-eventos. E o maior deles ocorrerá justamente em 2016. O que você espera, Wagner? Eu sou obrigado, por profissão e convicção, a ser otimista. Então, de fato, a violência exercida hoje contra as populações faveladas, a brutalidade das remoções, a sem cerimônia do uso do recurso público, a defesa dos interesses privados, a entrega da cidade ao grande capital, a área olímpica, onde está o Parque Olímpico, 1 milhão de metros quadrados entregue a um consórcio privado, a área portuária, 5 milhões de metros quadrados no coração da cidade entregue à área portuária, quando a lei
A Lei Orgânica Municipal diz que terras públicas devem ser prioritariamente consagradas à habitação de interesse social. A Constituição Estadual diz que terras públicas devem ser prioritariamente consagradas à habitação de interesse social. A Lei Federal diz que terras públicas devem ser prioritariamente consagradas à habitação de interesse social. Quer dizer, eles largaram na cidade todas as leis e constituições, e nós assistimos os tribunais de justiça, os juízes dando razão aos processos mais brutais de expropriação. Pinheirinho é um exemplo em São Paulo, mas nós estamos aqui falando hoje na cidade do Rio de Janeiro de remoção violenta e brutal de 50, 60, 70 mil pessoas. Então, diante de um quadro tão brutal, eu sou otimista dizendo a resistência está crescendo, e acho que nós caminhamos para grandes conflitos, ou espero que caminhemos para grandes conflitos. O conflito é um vetor fundamental. Bem-vindos os conflitos. A cidade democrática deve ser uma cidade conflituosa. Contra a utopia da cidade do negócio, a nossa utopia hoje é da cidade em luta, da cidade em conflito, da cidade que questiona os processos hegemônicos e instaura novos sujeitos coletivos. Eu acho que isso tende a acontecer, eu acho que está acontecendo, ainda no tecido social mais raso, mas acho que progressivamente nós veremos mais manifestações desse conflito e novos sujeitos sociais se apresentando na cidade. O que vem sendo desvendado pela Operação Lava Jato deixa claro que essas grandes empreiteiras agem de forma cartelizada e, no caso da Petrobras, muita coisa está surgindo de grave. São essas mesmas empreiteiras que, de alguma maneira, dominam hoje a administração da cidade do Rio de Janeiro. Você espera que essa investigação estimule a luta popular também? Eu acho que é um elemento a mais, né? Já em 2013 o pessoal estava dizendo não à corrupção, não à corrupção. Ficava claro que o Maracanã e outras operações eram operações vergonhosas que não interessavam ao povo, né? E em todas essas operações vergonhosas são justamente essas grandes construtoras que aparecem como protagonistas. Weiner, eu te agradeço muito por essa verdadeira aula que você nos deu sobre a realidade e a questão urbana hoje presente no nosso país. Em nome dos nossos telespectadores, eu te agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado. E eu agradeço a vocês. Espero que vocês tenham aprendido muito com o professor Carlos Weiner. Eu aprendi. Muito obrigado.